Olá, meus frescores! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. E eu preparei este vídeo para apresentar a minha segunda obra, Como expandir o olhar com ternura em busca de uma lente em alta resolução para a vida. Esse livro contém 142 páginas, dividido entre textos e poemas rimados, e o tema que ele aborda é exatamente sobre a felicidade, como a gente expandir o nosso olhar com ternura no nosso dia a dia. Quando eu escrevi esta obra, foi exatamente no início da venda dos primeiros livros da minha primeira obra, O Frescor das Palavras Gera Sorrisos. E no mês de junho, julho, eu iniciei a escrever essa segunda obra, finalizando no final e no início de novembro, no final de outubro, início de novembro. Eu pensei em várias informações, em vários temas, em vários assuntos que exatamente têm esse poder de expandir o nosso olhar com ternura. Assim como a primeira obra, O Frescor das Palavras, eu escrevi uma parte sobre as leis do universo. E já neste livro, Como Expandir o Olhar com Ternura, eu abordo sobre as leis da felicidade. E é por isso que a corzinha dele é amarelo, porque o amarelo ele representa energia, harmonia, prosperidade, ternura, positividade, otimismo. Então, o amarelo representa isso. Eu escolhi o olho para ele fazer exatamente o olhar, né? O olho de olhar. Então, eu decidi que ele teria um olho na capa, que seria exatamente o símbolo do olhar com ternura. Coloquei girassóis também, porque o girassol é aquela flor que ela sempre está diante da luz. Então, sempre recebendo luz, recebendo vitamina, recebendo energia. E esse foi o propósito. Uma vida mais leve. É o que diz exatamente aqui na sinopse do livro, que diz assim: uma vida mais leve. A ternura começa com o olhar infantil, onde os seres pequeninos possuem vasta sabedoria pelo simples fato de não compreenderem os sentimentos mais perigosos que acabariam corroendo todo o seu interior. Conforme o tempo passa, toda essa ternura começa a se perder no seu estágio juvenil. É preciso buscar diariamente o olhar que auxilia a deixar a visão mais aguçada, acreditando ser possível ser feliz com as pequenas coisas e pequenos gestos. A felicidade mora dentro de nós e muitas vezes nos esquecemos disso. Uma vida leve tem como acompanhamento o aprendizado constante e o prazer de se aprimorar a cada dia. Ter em mente que não se pode controlar tudo e sim aceitar o incontrolável. A felicidade está em nosso interior, por isso somos donos daquilo que queremos sentir. Para que isso aconteça, é necessário observar mais as crianças, que são as únicas a viver assim, sem se dar conta. E é exatamente isso que o livro fala. Como expandir o olhar com ternura, ele inicia assim quando nós nascemos. Quando nós somos pequeninos, nós não sabemos o que é ódio, o que é rancor, o que é inveja. Nós não entendemos ainda o que é esse significado, o significado desses sentimentos que de fato corroem todo o nosso interior. Então, vocês começam a expandir o seu olhar desde o momento em que você nasce. E com o passar do tempo, você vai aprendendo muitas coisas, passando por experiências, convivendo com outras pessoas. Você acaba conhecendo manias, defeitos que as outras pessoas possuem. Quando nós somos pequenininhos, normalmente nós usamos os exemplos dos nossos pais, copiamos algumas manias, nós crescemos, nós muitas vezes deixamos o nosso olhar de ternura de lado e é nesse momento que passamos a conhecer esses sentimentos que corroem a nossa alma.
E é por isso que muitos adultos hoje em dia percebem aquele olhar da criança, aquele olhar inocente, de que ela não sabe ainda o que é pecado, o que é errado, o que é certo, ela só quer ser feliz. Então, este livro, Como Expandir o Olhar com Ternura, eu abordo muita coisa sobre a felicidade, desde o momento em que nós nascemos, os estágios da nossa vida, as pessoas que conhecemos, o que aprendemos com ela e principalmente o que aprendemos com as crianças e no nosso dia a dia, as coisas que fazemos, as consequências que temos. Então, essa luta incessante pela felicidade esse é o poder de cada um de nós. Ir atrás daquilo que acreditamos, ir atrás daquilo que sonhamos, mas sem perder a nossa dignidade, sem perder aquele afeto, aquela ternura que já nasceu com a gente quando éramos pequenininhos. E eu queria dividir com vocês também um poema que é exatamente o olhar infantil deste livro. Eu espero muito que vocês possam adquiri-los. E o olhar infantil, ele está exatamente nas leis da felicidade. Então, só corrigindo, são olhos infantis, que é a página 28. E eu vou ler este poema aqui para vocês, que diz assim: observe o mundo com olhar de criança, aprendendo a deixar a imaginação acontecer. Não cria julgamentos e planta esperança de um lugar melhor e feliz para viver. Quem já leu O Mundo de Sofia, quem já leu o livro O Mundo de Sofia, sabe o quanto a história vem nos despertar sobre a encantadora filosofia e o motivo da sua existência nesse pequeno lar. Procure lembrar de como era a sua infância, sem saber o significado do ódio. Brincava de amarelinha com os amigos e perguntava para a mamãe se o amigo poderia te acompanhar no almoço. Lembro-me nitidamente da força do meu olhar acriançado. Com o amor plantado no coração, não tinha conhecimento sobre o que era pecado. Feliz a criança que nem conhece a própria felicidade, pois toda a pureza que carrega está na sua temporalidade. Por isso, não podemos nos acomodar com o olhar de adulto, onde o mundo se torna qualquer coisa sem se preocupar muito com o futuro. É preciso voltar a se encantar com os acontecimentos, estes que muitos chamam de impossibilidades. Afinal, as coisas são possíveis aos que possuem muita coragem. Assim como as crianças, com sua curiosidade aguçada, demonstram tanta bravura sem ter medo de nada, onde a novidade aquece suas mentes, mesmo sendo seres tão pequenos em um corpo inocente. São os melhores professores a nos ensinar que com o olhar de criança podemos voltar a acreditar no amor, na empatia e cada vez mais na gentileza, acreditar no próximo e procurar ter paciência, estender a mão aos que precisam de ajuda e lembrar da sabedoria que tinha antes da vida adulta. Então esse é um dos poemas que faz parte de Como Expandir o Olhar com Ternura. Esse livro, ele tem um índice que eu fiz a divisão dele sobre as emoções básicas, que são quando nós nascemos, as boas-vindas, as leis da felicidade. Então, também fala da lei do desapego, o poder da cabala, inteligência emocional, o autocontrole que nós precisamos ter. Temos também sobre projetos de vida. E aqui eu divido algumas etapas sobre um passo de cada vez, de você ser o protagonista da sua própria história, de você sempre insistir, nunca desistir. Tem também um capítulo sobre o expando o olhar, e é exatamente aqui que eu abordo muitos outros poemas, como visão mais aguçada, não tenha atitudes odientas, zona de conforto, avaliar e reavaliar, a mente que mente, armadilha perigosa, somos o tempo,
principalmente Deixe a Vida Leve, que é o que eu sempre digo. Tem também Deixe o Sol Entrar, que é um dos meus favoritos. O que nos fere, Aprendendo Sempre, Enfrentando os Medos Internos, Leveza no Pensamento, Ação é Realização. E também eu falo muito sobre sabedoria, sobre nós que somos poetas, que o poeta não se aposenta, para que a gente sempre possa ler todos os conteúdos com o coração. Isso é só um resumo do que esse livro traz. Ele traz muita leveza, traz harmonia, traz muitas informações, um pedacinho de mim, claro, sobre as pessoas que eu conheci, mas são pessoas que todos nós conhecemos. Nós conhecemos pessoas que queremos levar para a vida toda. Sabemos que as pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia, tem aquelas que permanecem em um período temporário. Então, ficam nas nossas vidas alguns meses, alguns anos e seguem o seu rumo, seguem a sua vida. E tem aqueles que vão ficar conosco para sempre, mesmo que não seja uma conversa diária, mesmo que a presença ela não esteja ali de forma constante, mas entre em contato de alguma forma, por telefone, por e-mail, videoconferência, mas sempre mantendo contato. As pessoas que eu digo que são aquelas que aparecem na nossa vida e vão embora, por exemplo, quando nós estudamos, fazemos o ensino fundamental, o ensino médio, os professores, então muitos deles a gente vai carregar todo aquele aprendizado que a gente teve no nosso dia a dia. E eu não falo só de matérias de escola, eu falo também de ensinamentos da vida, que os professores também têm muito disso, de nos ensinar. Assim como as pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia, os amigos que a gente tem. Eu mesmo tenho 2 amigos, que são os meus melhores amigos, que é o Rafael e o Max. Eles sabem disso, são pessoas assim que eu carrego muita ternura. E quando eu escrevi esse livro, também teve uma culpa harmoniosa de uma amiga chamada Aline Gomes. Ela é uma pessoa que ela me mostrou muito sobre como trazer o universo, como atrair o universo para nós. Então, quando nós conversávamos sobre isso, porque ela é uma pessoa agitada, ela é uma pessoa muito positiva, só de conversar com ela você já se sente bem. Então, você começa a entender o tipo de energia que você precisa injetar em você, que precisa carregar em você, e você vai percebendo como que o universo está agindo, está sendo na tua vida. E eu passei muito por essa etapa. Esse ano não foi um ano fácil. Eu tive a perda do meu tio em janeiro pela Covid. Ele ficou um mês internado. Então, eu ainda estava construindo o livro. Mesmo ter finalizado em outubro do ano passado, eu queria colocar mais coisas nele depois deste acontecimento. Porque muitas coisas aconteceram nesse ano para todos nós. E eu precisava fazer com que este livro ele fosse mágico para você, para mim também. Eu cheguei a ler o livro depois dele finalizado, do início ao fim. Eu me emocionei, não porque eu sou autora, não porque fui eu que escrevi, mas a forma como eu consegui compartilhar poemas e textos que realmente fazem sentido, nos renova, nos faz ter um pensamento diferente, nos faz pensar e agir diferente de uma forma mais positiva e mantendo o olhar com a ternura. Então, esse é só um pedacinho do que eu queria apresentar para vocês, esse livro que eu tanto amo. Obrigada, gente, pelo carinho. Um beijo para todos vocês e Feliz Natal e um bom Ano Novo!